Bom dia, bom dia. Olá, meus amigos. Oi, tudo bem? Uma alegria estar aqui com você, tá? Obrigada. Estamos juntos. Bom, meus amigos, bom dia a vocês. Queria inicialmente agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite para fazer essa explanação aqui do Evangelho, né, os tormentos voluntários. E como nós fazemos, né, em todas as nossas doutrinárias aqui no Espiritismo, nós vamos fazer aqui uma breve leitura, tá? E depois nós vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um preliminar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas próprias mãos evitar. Muito bem. Então nós vamos fazer a nossa prece agora, tá? Depois dessa leitura, desse início de leitura sobre os tormentos voluntários. Quem quiser fechar os olhos, não como ritual, mas como forma de entrar melhor nessas energias, tá bom? Então vamos lá. Deus de infinito amor, infinita bondade, Jesus Cristo, Mestre querido, Espíritos mentores, anjos da guarda, Espíritos amigos, rogamos que esteja junto a cada um de nós, em cada uma das nossas casas, nos iluminando, abrindo a nossa consciência, para que possamos receber a palavra do Evangelho de hoje e espargir essa palavra em forma de ação e de caridade para com o próximo. Te agradecemos infinitamente a oportunidade de estarmos aqui. Peço que nos ilumine e nos guie. Que assim seja. Então, meus amigos, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o item 23, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem? Bom, haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causam insônias. Dão-lhes vertigem aos êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda a alegria em exercitar nos que lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos. Com efeito, que não imaginam sequer que, amanhã talvez, terão que largar todas essas firulas, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário,
Se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma. Em meio às tempestades da vida, né? Linda pergunta. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Então vamos lá, meus amigos. Esse tema, ele é um tema muito, muito, muito importante. Por quê? Porque nos dias de hoje nós vivemos em uma sociedade em que se impera a ansiedade, a depressão e o estresse. E qual é a diferença entre ansiedade, depressão e estresse? Ansiedade é o excesso de futuro. É quando nós nos preocupamos demasiadamente com aquilo que ainda nem existe e a gente nem sabe se vai acontecer. O estresse é o excesso de presente. Nos envolvemos com tantas atividades do dia a dia que aquilo nos esgota mentalmente e emocionalmente. A depressão é o excesso de passado, quando nós ficamos presos no passado, chorando leite derramado, né? Imaginando coisas que poderiam ter acontecido e que não aconteceram, ou coisas que aconteceram e que nós nos arrependemos. Então, nós precisamos entender que nas três situações, ansiedade, depressão e estresse, envolvem tormentos que nós mesmos criamos para a gente, nessa busca desenfreada pelo pão de cada dia. E quando nós temos o pão de cada dia, nós queremos mais o tempo todo. Nós nos preocupamos demais com o futuro sem saber que ele vai, se ele vai ou não chegar, né? E muitas das vezes, meus amigos, são só fantasmas que nós criamos na nossa própria mente, né? Nós nos preocupamos demasiadamente com o passado, numa atitude depressiva, né? E esquecemos que nós temos total condição de levantar, erguer a cabeça e trilhar a partir de agora, colocando uma pedra no passado, reparando aquilo que precisa ser reparado. E muitas pessoas não conseguem sequer erguer a cabeça para pensar numa forma de reparação. Então, na maioria das vezes, nós criamos tormentos que nem sequer existem. Nós mesmos, por isso que o nome é tormentos voluntários. E nós sofremos. E ele diz aqui, né, haverá maiores sofrimentos do que os que derivam da inveja e do ciúme. Na maioria das vezes, né, nós olhamos e achamos que a grama do nosso vizinho é mais verde que a nossa, né? Nós, muitas das vezes, nos preocupamos demasiadamente com os outros e esquecemos de olhar para o nosso Cristo interno, para dentro de cada um de nós. Aí é que está o X da questão. Hoje em dia, meus amigos, trazendo para o nosso cotidiano de hoje em dia, nós vivemos, né, em uma sociedade que aparenta ter o que não tem. Nós vivemos mais em meio virtual do que no meio real e social. Se pararmos para perceber, passamos mais tempo ligado nas redes sociais do que conversando com o irmão, conversando com o pai, conversando com o amigo, conversando com a mãe, né? E isso faz com que nós sejamos inseridos numa matriz de controle. Sejamos inseridos numa realidade virtual que simplesmente não existe. Pessoas postam nas redes sociais carros que não têm, viagens que fizeram há 4, 5 anos atrás, como se tivessem sido feitas hoje. Colocam nas redes sociais festas, baladas, bebidas, e você
nesse mecanismo de ficar se comparando com os outros, ao invés de prestar atenção em você mesmo, você começa a imaginar, né, que a outra pessoa tem a vida ideal. Mas, na verdade, é tudo fake news. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa pessoa é atormentada. Essa pessoa vive também numa depressão, num estresse, numa ansiedade. E está postando uma coisa que simplesmente não existe. Então, nós começamos, nesse mecanismo de comparação, a instigar em nós sentimentos de inveja e de ciúme, nos atormentando cada vez mais. Mas, Osni, olhar para o que o outro tem, né, não faz com que a gente tenha forças para ter também? Sim, e isso é uma virtude. Mas eu estou falando de que na inveja eu sofro porque o outro tem. Na inveja, né, eu sofro porque não tenho. E já a virtude da qual nós falamos é você olhar para o outro e ter forças para olhar para você, descobrir o caminho e chegar lá também. Tá? E isso é até saudável. Entendem? Nós precisamos entender, pessoal, que Jesus nos deu a maior de todas as lições, para que nós não tenhamos tormentos voluntários. E a maior de todas as lições, né, está no Pai Nosso, quando ele diz: não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação é o que faz com que a gente sofra. E tentação, pessoal, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Pensa um pouquinho. Tentação é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O que vocês acham? Ah, é uma coisa ruim? Não, gente. É claro que tentação é uma coisa boa. Claro que é uma coisa boa. Porque se fosse uma coisa ruim, você nem ficava tentado. Né? Então, tentação é algo, né, que é uma coisa boa. E que muitas das vezes você sofre porque não tem aquilo. Né? Existiu, na década de 60, uma pesquisa que vocês devem já ter ouvido falar, chamado a pesquisa do teste do marshmallow. Né? E lá no teste do marshmallow, eles pegaram várias crianças, colocaram numa sala com um espelho por trás, né? E filmando essas crianças, eles colocaram, né, a criança sentada com um marshmallow, que é um doce norte-americano, na frente deles. E aí eles pegaram, o cientista entrou, né, e disse assim: olha, esse marshmallow que está aí, ele já é seu. Você pode comer se você quiser. Mas se você esperar 20 minutos enquanto eu vou sair e volto, você vai ganhar 2 marshmallows. Né? Se você pode comer na hora que você quiser, mas se você souber esperar esse prazer, aguardar esse prazer, você vai ganhar 2 marshmallows. E aí os vídeos são engraçadíssimos, porque tem crianças que cheiram o marshmallow, tem crianças que lambem o marshmallow, tem uma que fica olhando para a parede para não olhar para o marshmallow. Né? E a maioria das crianças foi lá e comeu o marshmallow, não souberam esperar. E essas crianças, elas foram estudadas durante muitos e muitos anos. Né? Foi uma das pesquisas mais demoradas, porque ela demorou quase 50 anos. As crianças foram acompanhadas. E o que eles perceberam é que as crianças que souberam adiar o prazer, né, elas foram mais bem-sucedidas. Médicos, advogados, juízes, empresários. E as crianças que não souberam adiar o prazer, elas se envolviam com vícios, com drogas, eram pessoas que estavam muito endividadas ou que perdiam tudo, e por aí vai. E eles descobriram, no decorrer dessa pesquisa, estudando o cérebro dessas crianças, que nós produzimos, né, um hormônio chamado de catecolamina. Olha esse nome, catecolamina.
É muito interessante, né? E a catecolamina, meus amigos, né, muitos diziam que é o hormônio da fome, né? Porque quando você está com muita fome, quando você sente aquela vontade de comer, você produz a catecolamina, né? E aí, o que você faz? Você vai lá, come, e depois que come, você pensa, ai, graças a Deus, matei a minha fome. Mas, na verdade, a catecolamina ela não é o hormônio da fome. Ela é o hormônio da vontade, né? Porque quando você come e te dá aquela sensação de prazer, matei a minha fome, na verdade você matou a vontade de comer. Porque a fome você só vai matar 3 ou 4 horas depois que a comida fizer a digestão no seu estômago, né? E aí o que acontece, meus amigos? O que acontece é que muitas das vezes, quando nós somos crianças, né, ou quando temos crianças pequenas, nós não sabemos dizer não. Não sabemos dizer não. E aí, meus amigos, a gente não cria nenhuma resistência à catecolamina. Na hora que a criança quer um brinquedo, a gente vai lá e pá, dá o brinquedo. Quantas vezes a gente passeia no shopping e vê crianças esperneando na frente de loja de brinquedos, por exemplo? Né? Quando a gente quer, a criança quer um brinquedo, a gente dá o brinquedo, aí abusa, já quer outro brinquedo, quer sair, quer comer isso tal. E os pais, muitas das vezes, filho, o que, é que você quer comer? Né? E criança nenhuma vai dizer, eu quero comer uma salada verde porque faz bem para a minha saúde. Ele vai pedir McDonald's. Né? E o pai vai lá e dá. Ou seja, a criança não encontra mais nenhuma resistência à catecolamina. E quando essa criança vira um adolescente, né, o que, que acontece? Ela começa a sofrer voluntariamente porque não tem um iPhone e o coleguinha tem um iPhone. E ele tem inveja do coleguinha que tem um iPhone e ele não tem. E aí o que, que o pai faz? O pai vai lá e começa a se envolver em dívidas e dívidas e dívidas, prestações homéricas para poder dar um iPhone para o menino. Ou como ele não tem nenhuma resistência à catecolamina, numa festinha, na hora que um colega entrega para ele, oferece um baseado de maconha ou qualquer outra droga ilícita, né, ele não tem resistência. E ele vai lá e usa aquela droga. Né? Ou então aquela menina que está numa festinha e aí chega o namoradinho ou o ficante e pede para fazer amor sem camisinha, ela não tem nenhuma resistência para dizer não e vai lá e faz, e termina engravidando ou pegando outras doenças. E quando esse adolescente cresce, meus amigos, muitas das vezes, ele vai sofrer porque vai ver o vizinho tendo um carro que ele não tem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá e faz uma prestação imensa que ele não consegue pagar. Ele vai estourar o cartão de crédito, né? Ele vai o tempo todo lhe dar prazer imediato. Porque ele não sabe simplesmente esperar para ter um prazer maior depois. Isso é que eu vivo dizendo, né? Eu digo muito para os meus clientes lá na clínica, se você quer criar seus filhos de maneira forte, aprenda a dizer não para eles. Fortaleçam neles uma resistência à catecolamina. Né? E a gente para perceber que durante toda essa jornada, criança, adolescente, adulto, né, vai se criando tormentos voluntários. Dívidas que a pessoa mesmo criou. Né? Gravidez indesejada que a menina mesmo criou, porque ela não tem resistência. Por isso que Jesus lá no Evangelho, ou melhor, lá no Pai Nosso, ele diz, não nos deixeis cair em tentação. E tentação é uma coisa boa. Né? Ou seja, não nos deixeis ser arrastados pelo prazer momentâneo. Né? Não nos deixei ter inveja do vizinho que tem um carro novo, inveja do colega que passou num concurso público, não nos deixei ter ciúme por algum amigo que arrumou um namorado, por exemplo, e não me dá mais atenção. E aí nós vamos simplesmente deixando de lado esses tormentos voluntários. Tá? E ele diz aqui, no terceiro capítulo, no terceiro parágrafo, né? Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico,
Porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será essa felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Meus amigos, ele diz, né, que, ao contrário, aquele que sabe, né, não olhar para o próximo, olhar para dentro de si mesmo, aquele que sabe respeitar os seus pensamentos, respeitar os seus sentimentos, aquele que é grato por tudo que tem, que já tem, aquele não sofre voluntariamente. Né? Aquele que entende que o carro dele está muito bom, apesar de ser um modelo mais antigo, né? E leva ele para onde ele quer e está funcionando direitinho, né? Ele não vai sofrer porque o vizinho comprou o carro do modelo mais novo. Entendem isso? Então, quando nós somos gratos pelo que nós temos, quando nós somos gratos pelo que nós temos, nós paramos de sofrer. Porque simplesmente nós paramos de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Entende? Então, é muito importante que nós possamos verificar na nossa vida, fazer um mergulho interno para dentro de si mesmo, analisar, né, o que nós estamos fazendo hoje. Será que essa minha ansiedade que eu vivo no dia a dia é única e exclusivamente porque eu não tenho os anseios materiais que eu queria ter? Será que essa depressão que eu estou sentindo hoje é única e exclusivamente porque eu não consegui levantar a cabeça e me erguer? Eu estou fixo no passado, onde eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz? Entendem isso? É muito importante que a gente verifique, meus amigos, muito importante, né? Quais são os bens que eu posso amealhar na terra e quais são os bens que eu posso amealhar nos céus. Nada do que a gente tem de material aqui, a gente vai colocar numa mala e levar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Entendem isso? Isso é muito importante mesmo. Nós não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Né? Tudo que nós temos, os bens que nós amealhamos aqui, nada mais são do que um empréstimo. Claro, porque nós não levaremos nada. Os únicos bens que nós podemos levar nesse mundo são os bens morais e espirituais. Os únicos bens que nós podemos levar desse mundo de volta para a nossa verdadeira casa são aqueles que a gente conseguir acumular dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Compreendem isso? Então, vamos aprender, meus amigos, a focar mais nos bens espirituais. Vamos aprender a meditar, a fechar os olhos, a olhar para dentro de si mesmo. Vamos aprender a ser grato pelo que a gente já tem. E quando nós somos gratos pelo que a gente abre um campo muito grande para que o universo envie outras coisas a mais para a gente. Né? Vamos aprender a agradecer pela nossa saúde. Vamos aprender a agradecer pela nossa casa. Vamos agradecer pela nossa família, que nós estamos na família que nós precisávamos estar para nos ajustar, para aprender a amar, para reatar laços. Entendem? E aí sim, nós não teremos mais tormentos voluntários nessa vida. Aí sim, nós vamos experienciar uma felicidade, ainda que relativa, porque na Terra, mas uma felicidade verdadeira. Não é? Convido a vocês a fazer essa reflexão. Convido a vocês a olhar para dentro de si mesmo. Né? Porque ele diz aqui, vive o homem incessantemente em busca de felicidade, e também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Né? Então, nós vivemos aqui uma felicidade relativa. Nós precisamos nos conscientizar disso.
Quantas vezes esse ano, né, mesmo antes da pandemia, você já foi visitar a natureza, fazer uma meditação, escutar o som dos pássaros, apreciar as flores pelos caminhos que você passa quase todo dia apressadamente? Quantas vezes nesse ano que se passou você proferiu palavras caridosas e bondosas para um amigo, para o seu pai, para sua mãe? Quantas vezes você tratou seu pai e a sua mãe como se fosse seu empregado doméstico? Pai me dá dinheiro, mãe faz a comida para mim, né? E quantas vezes eles estão ali hoje e a gente não sabe o dia de amanhã? Pode ser que eles não estejam mais. E você perde tempo, né, com bens que não nos engrandecem, que não enchem os nossos corações. Não é verdade? Então, meus amigos, estou muito feliz de ter feito essa explanação do item 23 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os tormentos voluntários, tá? Peço que vocês façam a leitura desse capítulo 5, que é muito, muito importante, tá? Quero lembrar vocês que estudo é algo individual e solitário. É você, o livro e as suas reflexões, né? E que esses encontros aos domingos, outros dias por semana, vêm necessariamente para colocar um salzinho a mais, um temperinho a mais no que você já vem estudando. Então, não deixe para estudar só no domingo, estude todos os dias, faça o Evangelho, né, uma parte da sua vida. E vai chegar um momento em que você vai perceber que o Evangelho vai se aproximar para mais perto ainda, para dentro do seu coração. E quando o Evangelho estiver dentro do seu coração, você se confundirá com o Evangelho. Você será o Evangelho vivo, né? E Jesus é o Evangelho vivo. Jesus é o próprio Evangelho, porque Evangelho é ação. Se a palavra edifica, o exemplo é arrebatador. Então Jesus é o Evangelho vivo no macrocosmos do nosso planeta. E nós podemos ser evangelhos vivos no microcosmos, no cadinho das nossas lutas diárias. Na nossa família, no nosso trabalho, no condomínio que a gente mora, com a nossa vizinhança, com o nosso próximo no meio da rua. Sempre lembrando que Evangelho é exemplo, é trabalho. Tá bom? Então, mais uma vez, queria agradecer aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar pelo convite para estarmos aqui durante essa meia hora fazendo essa explanação, né? Queria agradecer a vocês que estiveram aqui, ok? Queria agradecer aos nossos amigos da Libras, né? Aqui do sistema de Libras também. Isso faz todo o diferencial, acreditem em mim. Tá? Tem muita gente que não tem oportunidade, né, simplesmente porque não há um acompanhamento necessário com Libras. Tá? Queria rogar a Deus em prece que possa iluminar a todos que aqui estão, que possa estar presente em cada uma das casas. Queria rogar a Jesus que possa iluminar o nosso caminho através dos seus exemplos contidos no Evangelho. Sabemos que não somos de modo algum merecedores, mas pedimos ainda a Deus que possa olhar por nossas casas, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, iluminando a nossa consciência, para que nós possamos compreender quais são os bens terrenos perecíveis e os bens do espírito imperecíveis, e que levaremos de volta ao plano espiritual. Pedimos que todas as mentes atormentadas nesse momento possam ter um alívio de luz, analisando verdadeiramente que esses tormentos são criados por nós mesmos e não pelos outros. Graças a Deus. Meus amigos, um beijo grande no coração de vocês. Gratidão. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.